No vídeo anterior, descemos pelos abismos até a região dos dragões, onde seu líder, Lúcifer, se encontra acorrentado. Mesmo subjugado por Deus, ainda tem poder sobre milhares de seguidores, encarnados e desencarnados. Uma visão aterradora, um ser colossal de pura maldade, à espera da sua prometida liberdade de 1000 dias na Terra. Um teste definitivo para as escolhas da humanidade. Nesta sinistra arca, também objeto de adoração destas criaturas, estão as leis de Lúcifer. São como uma variação maligna dos 10 mandamentos de Deus, e essa é a sua versão da Arca da Aliança, mas aqui, uma aliança com o diabo. Vamos continuar seguindo os passos do espírito André Luiz no impressionante livro O Abismo, em direção a profundezas cada vez mais estranhas e assustadoras. Seguindo nossa jornada em direção ao centro da Terra, nos deparamos com uma gigantesca muralha feita de enormes blocos de pedra, coberta de era. Há quantos milênios estaria ali? Um portal aberto na muralha nos permite olhar para o outro lado, onde se vê uma espécie de enorme jardim gramado, tomado por árvores estranhas, semelhantes às árvores da terra, mas de coloração avermelhada. E nesse jardim, encontra-se uma grande casa de pedra. Este é o lar de Atafon, um anjo de pureza absoluta, designado por Deus para guardar as passagens para zonas abissais cada vez mais densas, que daqui para frente vão aparecer em nosso caminho. Um vento muito frio começa a soprar, vindo dos abismos mais profundos. Um vento que carrega o eco de milhões de lamentos de almas em sofrimento terrível. Atafon diz que o nome deste vento é Teon, e que sopra às mesmas horas todos os dias. Preparem-se para o pior, avisa Atafon. Guiados pelo anjo, avistamos ao longe grandes estruturas, encobertas por névoa. São enormes prédios, de uma cidade do mal absoluto. São grandes torres, de aspecto medieval, construções parecendo colossais catedrais malignas. Em comum entre os milhares de habitantes desta metrópole, o desejo de permanecerem no mal. Para entrar na cidade, é preciso atravessar um grande arco, onde está escrito: "Não amamos Deus, nosso mestre é o dragão." Com esta inscrição, querem demonstrar seu desprezo pelo Criador. Adentramos na cidade, onde as construções são escuras e úmidas. Das portas e janelas entreabertas, podemos vislumbrar seus moradores. Faces desesperadas, olhares irradiando malignidade. Segundo Atafon, são espíritos trevosos que ainda pensam que são homens. À medida em que avançamos, seres cada vez mais estranhos se escondem nos ângulos mais escuros dos caminhos. Toda a cidade é habitada. Uma abertura em rocha viva dá passagem para um enorme corredor feito de blocos de pedras úmidas. E ao final deste corredor, um imenso salão. No centro, uma grande fogueira, e iluminada pela sua luz, vemos uma estranha criatura. Um demônio das profundezas infernais, uma espécie de anão muito robusto, com uma enorme cabeça, onde desponta um olho só no centro da testa, como um cíclope. Ele leva na cintura um molho de chaves. É o guarda e carrasco daquele inferno em particular. Que ocultos nas sombras,
Agora vemos centenas de seres em agonia, figuras vagamente humanas acorrentadas nas enormes paredes que formam o salão. Exalam um terrível odor de decomposição e são completamente cegas. São criaturas que gastaram os olhos na terra, tomadas pelo que Atafon descreve como hipnotismo sexual. A obsessão sexual descontrolada de baixo padrão pode desgastar o perispírito, cegando estes espíritos por muito, muito tempo. Uma mulher chama a atenção dos viajantes, parecendo uma árvore ressecada, seus membros retorcidos, a balbuciar palavras ininteligíveis. Por trás destes olhos cegos, ainda sonha e se vê coberta de ouro no interior de palácios, ao lado de imperadores e reis que seduziu em vidas passadas. Mas quem a vê agora só enxerga podridão e lama. Mais adiante, nos deparamos com um mar de ossadas. Centenas de milhares de esqueletos entrelaçados, gemendo e gritando de dor, apesar das gargantas descarnadas. São espíritos daqueles que acreditaram tão firmemente que após a morte só restaria o esqueleto. Uma crença de tamanha força que, ao morrer, seus perispíritos se transformaram nessas formas mentalizadas. No próximo vídeo desta série, seguiremos nossa viagem pelas profundezas abissais, visitando lugares ainda mais surpreendentes. E se tiver interesse em colaborar para manter este portal aberto, se torne um membro do canal. Obrigado e até a próxima.